as Copas que eu vivi e o mundo que mudava ao meu redor. Estamos em plena Copa do Mundo de 2026. Milhões de pessoas estarão na frente da televisão e eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra onde estava no primeiro jogo do Brasil na Copa de 2014? Aquela Copa disputada aqui no Brasil? A Copa do 7-1? Você lembra? E na Copa de 2002? Onde você estava quando Ronaldo levantou a taça do pentacampeonato? E em 1994, quando Romário e Bebeto devolveram ao Brasil um título que não vinha há 24 anos? E em 1982, a seleção de Zico, Sócrates, Falcão, talvez a melhor seleção brasileira que nunca conquistou uma Copa do Mundo? Você lembra? Porque existe uma coisa curiosa sobre as Copas. Nós achamos que lembramos apenas dos jogos, dos gols, dos campeões. Mas quando paramos para pensar, percebemos que lembramos também de outra coisa. Lembramos do Brasil que existia naquela época, do mundo que existia naquela época e da nossa própria vida naquela época. Eu tenho 65 anos. Eu assisti minha primeira Copa em 1970. Vi Pelé, vi Cruyff, vi Maradona, vi Romário, vi Ronaldo, vi Messi. E olhando para trás, eu percebi uma coisa. A Copa do Mundo acabaram se transformando numa espécie de calendário na minha vida. Então hoje eu quero fazer uma viagem, não apenas pelas Copas que eu vivi, mas pelo Brasil, pelo mundo e pela vida que acontecia enquanto a bola rolava. 1970, quando Pelé conquistou o mundo. A Copa de 70 foi disputada no México. O Brasil foi campeão pela terceira vez. Pelé conquistou sua terceira Copa do Mundo. Jairzinho marcou gol em todos os jogos. Carlos Alberto fez aquele que muitos consideram o gol coletivo mais bonito da história das Copas. Para muita gente, foi a melhor seleção de todos os tempos. E talvez tenha sido. Mas o Brasil de 1970 era muito diferente do Brasil de hoje. O país vivia os anos mais duros do regime militar. O general Médici ocupava a presidência. Ao mesmo tempo, o chamado milagre econômico fazia a gente acreditar que o Brasil estava destinado a se transformar numa potência mundial. Havia um sentimento de otimismo, de confiança, de futuro. Eu tinha 9 anos. E confesso que não entendia nada de política, não entendia de economia, não entendia o mundo, mas eu entendia uma coisa: Pelé era fantástico, sensacional, e lembro perfeitamente da minha mãe amarrando uma das pernas de uma mesa da sala durante o jogo contra o Uruguai. Ela dizia que estava amarrando as pernas dos jogadores uruguaios. Hoje isso parece engraçado, mas quem viveu aquela época sabe. A Copa do Mundo era quase como uma religião nacional. 1974, a primeira Copa sem Pelé. 4 anos depois, veio a Copa da Alemanha. Pela primeira vez desde 58, o Brasil disputava um Mundial sem Pelé. A Alemanha Ocidental foi campeã. A Holanda de Johan Cruyff encantou o planeta com o chamado futebol total. Talvez a seleção mais revolucionária que eu já vi jogar. O Brasil terminou em 4º lugar. Mas o que ficou na memória foi a sensação de que o futebol estava mudando. Enquanto isso, o mundo enfrentava a maior crise do petróleo da história. A economia mundial desacelerava, os preços disparavam, o otimismo dos anos anteriores começava a desaparecer. No Brasil, Ernesto Geisel iniciava uma lenta abertura política. Embora ninguém soubesse exatamente onde aquilo terminaria. Eu tinha 13 anos e a principal lembrança daquela Copa é meu pai me buscando mais cedo na escola para assistirmos Brasil e Zaire. Lembro do gol do Valdomiro, mas principalmente lembro do meu pai. Porque algumas memórias acabam ficando maiores do que os próprios jogos. 1978, futebol e política no mesmo campo. A Copa de 1978 foi disputada na Argentina. Os argentinos conquistaram seu primeiro título mundial. Mas até hoje, aquela Copa gera discussões.
principalmente por causa do famoso 6-0 sobre o Peru, resultado que classificou a Argentina para a final. Até hoje surgem suspeitas, até hoje surgem teorias, até hoje a teoria da discussão continua. E havia outro aspecto importante: a Argentina vivia uma ditadura militar. Milhares de pessoas desapareciam, milhares de famílias sofriam. Mas durante a Copa, o regime tentava mostrar ao mundo uma imagem de normalidade. Enquanto isso, o Brasil ainda vivia seus últimos anos de regime militar. O país mudava lentamente. O mundo mudava lentamente. Eu tinha 17 anos. Foi a primeira Copa que eu acompanhei praticamente inteira. Eu sabia os grupos, sabia os resultados, eu sabia os artilheiros. Já não era mais uma criança. A vida adulta começava a aparecer. 1982, a melhor seleção que eu vi. Se eu pudesse escolher apenas uma Copa para assistir novamente, seria essa, sem nenhuma dúvida. A Copa de 1982, disputada na Espanha. A Itália foi campeã. O Brasil foi eliminado na segunda fase. Mas isso não conta a história, porque aquela seleção brasileira era diferente. Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Cerezo, Leandro, Tele Santana. Era uma seleção que jogava um futebol como uma obra de arte. O problema é em que encontrou Paulo Rossi. 3 gols, uma derrota por 3-2. E talvez a maior frustração esportiva do Brasil. Mas enquanto aquilo acontecia dentro de campo, o mundo vivia um momento extremamente tenso. A Guerra das Malvinas havia terminado poucas semanas antes. Argentina e Inglaterra tinham acabado de travar uma guerra real. A ditadura argentina começava a mostrar sinais de esgotamento. A Guerra Fria seguia dividindo o planeta. No Brasil, crescia a vontade de mudança. Os primeiros movimentos de mais tarde desembocariam nas diretas já começavam a ganhar força. Eu tinha 21 anos e lembro das reuniões com os amigos durante os jogos, dos instrumentos de samba, dos churrascos e da alegria. Da absoluta certeza de que seríamos campeões. Talvez por isso tenha doído tanto. Mas existe uma coisa curiosa. 40 anos depois, ninguém fala daquela seleção por causa da derrota. Óbvio que falamos da derrota, mas falamos porque ela representava algo maior, a ideia de que é possível perder sem deixar de ser admirado. E talvez por isso continue sendo a melhor seleção que eu vi jogar. 1986, quando Maradona se tornou lenda. A Copa de 86 foi disputada no México. A Argentina foi campeã do mundo. O Brasil chegou forte, mas acabou eliminado pela França nas quartas de final, numa disputa dramática nos pênaltis. Mas a verdade é que ninguém se lembra daquela Copa por causa da França, nem da Alemanha, que foi a vice-campeã, nem mesmo da final. O que ficou para a história foi Diego Armando Maradona. Nas quartas de final contra a Inglaterra, ele protagonizou talvez 2 lances mais famosos da história das Copas. Primeiro, a chamada Mão de Deus, um gol claramente irregular. Poucos minutos depois, o gol do século, partindo do meio-campo, driblando praticamente todo o time inglês antes de marcar. Talvez nunca um jogador tenha dominado tanto uma Copa do Mundo quanto Maradona em 86. Foi ali que ele deixou de ser apenas um craque e se tornou uma lenda. Enquanto isso, no Brasil, José Sarney era presidente. Vivíamos os primeiros anos da redemocratização. O Plano Cruzado tentava controlar a inflação. O país ainda aprendia a caminhar novamente após 2 décadas de regime militar. Eu tinha 25 anos. Já estava formado, já trabalhava. E olhando para trás, eu tenho a sensação de que a minha vida começava a ganhar velocidade. Era como se eu tivesse recebido autorização para decolar. O futuro parecia logo ali. 1990, o dia em que Canídia calou o Brasil.
A Copa de 90 aconteceu na Itália. A Alemanha Ocidental conquistou seu terceiro título mundial. O Brasil chegou com uma seleção competitiva, talvez não encantasse como a de 82, mas tinha condições reais de chegar longe. Nas oitavas de final, enfrentamos a Argentina. Jogamos melhor, criamos mais, acertamos bola na trave, mas futebol não premia quem joga melhor, premia quem faz gol. Então aconteceu uma das jogadas mais dolorosas da história do futebol brasileiro. Maradona recebeu a bola no meio de campo, atraiu a marcação brasileira e encontrou Canidia livre. Canidia driblou Tafarel. Gol. Argentina 1, Brasil 0. Fim da Copa. Até hoje, basta falar o nome de Canidia para que muita gente da minha geração reviva aquele momento. Enquanto isso, o mundo passava por uma transformação gigantesca. Meses antes havia caído o Muro de Berlim. A Guerra Fria chegava ao fim. A União Soviética caminhava para sua dissolução. O mundo que conhecíamos desde o pós-guerra estava desaparecendo. No Brasil, Fernando Collor assumia a presidência. Veio o confisco da poupança, uma decisão que traumatizou milhões de brasileiros. Eu tinha 29 anos. Minha carreira avançava. A vida profissional ganhava consistência. Mas naquele verão italiano eu tinha certeza de que o Brasil iria mais longe. 1994, o ano em que o Brasil voltou a sorrir, pelo menos no futebol. A Copa de 94 foi disputada nos Estados Unidos. O Brasil conquistou o tetracampeonato depois de 24 anos de espera. A final contra a Itália terminou nos pênaltis. E o lance que ficou para sempre foi Roberto Baggio chutando por cima do gol. Romário foi o grande nome daquela conquista. Talvez o jogador mais decisivo que eu vi numa Copa do Mundo. Mas aquela Copa teve um significado muito maior para os brasileiros. Poucos meses antes, Ayrton Senna havia falecido em Imola. O país estava em choque. Parecia impossível acreditar. Ao mesmo tempo, surgia o Plano Real, uma nova moeda, uma nova esperança. Depois de décadas de inflação descontrolada, depois de anos de incerteza, o Brasil tentava reencontrar estabilidade. E naquele contexto, o Tetra teve um significado especial. Não foi apenas um título, foi uma injeção de autoestima nacional. Eu tinha 33 anos. A minha vida profissional mandava. Era uma fase de construção. Uma fase em que parecia que tudo começava a funcionar. 1998, a Copa das Dúvidas. A Copa de 98 aconteceu na França. Os franceses conquistaram seu primeiro título mundial. O Brasil chegou à final, mas o assunto daquela Copa não foi a França, foi Ronaldo. Horas antes da decisão ocorreu o episódio da convulsão. Ronaldo saiu da escalação, depois voltou, jogou. O Brasil perdeu por 3-0 e até hoje muitas perguntas permanecem sem resposta. Talvez seja a Copa mais cercada de teoria da conspiração que já vimos. Enquanto isso, o mundo entrava numa nova era. A internet começava a chegar às casas. O Google nascia. O mundo digital dava seus primeiros passos. Pouca gente percebia, mas uma revolução já estava em andamento. Eu tinha 37 anos. Viajava mais, trabalhava mais e vivia uma fase de crescimento pessoal e profissional. 2002, a redenção de Ronaldo. A Copa de 2002 foi disputada na Coreia do Sul e Japão. A primeira Copa realizada em 2 países. A primeira na Ásia. O Brasil conquistou o pentacampeonato. E o grande personagem foi Ronaldo Fenômeno. 4 anos antes, ele saíra da Copa cercado de dúvidas. Agora voltava para marcar 8 gols e conduzir o Brasil ao título. Foi uma das maiores histórias de superação que eu já vi no esporte.
Enquanto isso, o mundo ainda tentava compreender os ataques de 11 de setembro. As Torres Gêmeas haviam caído poucos meses antes. O planeta parecia um lugar inseguro, mais tenso, mais desconfiado. Mas durante algumas semanas, o futebol devolveu um pouco de leveza ao mundo. Eu tinha 41 anos e já vivia uma fase muito diferente dos anos anteriores. A carreira estava consolidada, os sonhos profissionais deixavam de ser projetos e começavam a transformar-se em realidade. 2006, a Copa das Bandeiras. A Copa de 2006 foi disputada na Alemanha. A Itália conquistou seu 4º título mundial. O Brasil chegou cercado de expectativas. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano. Parecia impossível não ganhar, mas fomos eliminados pela França. E mais uma vez Zidane mostrou porque era um dos maiores jogadores da história. Enquanto isso, o mundo mudava rapidamente. O YouTube havia acabado de nascer. O Facebook começava sua expansão. As redes sociais ainda eram novidade, mas já estavam prestes a transformar a maneira como vivemos. Eu tinha 45 anos. E quando penso naquela Copa, eu não penso primeiro no Zidane, nem no Ronaldinho, nem na eliminação. Eu penso nas bandeiras. Eu e meu filho passamos horas e dias desenhando bandeiras das seleções em folhas A4. Hoje não lembro exatamente quais fizemos primeiro, mas eu lembro perfeitamente de quem eu estava sentado, quem estava ao meu lado. E isso talvez diga mais sobre o tempo do que qualquer resultado de futebol. 2010, a Copa das Vuvuzelas. A Copa de 2010 foi disputada na África do Sul. Pela primeira vez, o continente africano recebia uma Copa do Mundo. Só isso já tornava o evento histórico. A Espanha conquistou seu primeiro título mundial. Uma seleção extraordinária. Xavi, Iniesta, Casillas, Piqué, Davi Villa. Talvez o melhor futebol coletivo daquela geração. O Brasil foi eliminado pela Holanda nas quartas de final. Uma derrota difícil de aceitar, porque durante boa parte do jogo parecia que tínhamos o controle da partida. Mas se existisse uma lembrança universal daquela Copa, ela tende por um nome curioso: Vuvuzela. Aquele som interminável que parecia acompanhar cada minuto de cada partida. Enquanto isso, o mundo mudava rapidamente. O iPhone já existia. Os smartphones começavam a entrar definitivamente nas nossas vidas. As redes sociais deixavam de ser curiosidade e passavam a fazer parte do cotidiano. Sem perceber, estávamos começando a trocar conversas presenciais por telas. Eu tinha 49 anos e talvez pela primeira vez começasse a perceber que o mundo mudava mais rápido do que eu imaginava. 2014, o dia que o Brasil parou. A Copa de 2014 aconteceu aqui, no Brasil. Talvez por isso a derrota tenha sido tão dolorosa, porque não aconteceu longe, aconteceu dentro da nossa casa. O Brasil chegou às semifinais, a Alemanha também, e o resto da história todo brasileiro conhece. 7-1. Ainda hoje não é necessário explicar, basta dizer os números. 7-1. Imediatamente surgem imagens, lembranças, sensações. Todo brasileiro lembra onde estava, com quem estava, o que sentiu. É um daqueles acontecimentos que ultrapassam o futebol. Enquanto isso, o Brasil vivia um período de enorme tensão política. As manifestações de 2013 ainda estavam muito presentes. O Brasil começava a se dividir de forma cada vez mais intensa. As redes sociais amplificavam tudo. Discussões, conflitos, opiniões. O mundo também entrava numa nova fase. Os celulares já dominavam as nossas vidas. As informações circulavam em tempo real
e talvez pela primeira vez uma Copa fosse acompanhada segundo a segundo por milhões de pessoas nas redes sociais. Eu tinha 53 anos e lembro da sensação de incredulidade. Não era apenas perder e não conseguir compreender do que estava acontecendo. Talvez a maior surpresa esportiva que eu já presenciei. 2018, quando o futebol ficou diferente. A Copa de 2018 foi disputada na Rússia. A França conquistou seu segundo título mundial. Mbappé surgia para o planeta. Uma nova geração começava a aparecer. O Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. Mas o que mais chamou a atenção naquela Copa foi outra coisa: o VAR. Pela primeira vez, a tecnologia assumiu um papel central dentro de uma Copa do Mundo. O futebol mudava. Enquanto isso, o mundo também mudava. A polarização política crescia em diversos países. As redes sociais influenciavam nas eleições, influenciavam nos debates, influenciavam comportamentos. E talvez eu tenha sentido algo pela primeira vez. A sensação de que as Copas já não eram exatamente como antes. Não sei explicar. Talvez fosse o futebol, talvez fosse o mundo, talvez fosse eu. 2022, o último grande ato de Messi. A Copa de 2022 aconteceu no Catar. Uma Copa cercada de polêmicas, questões culturais, questões políticas, discussões sobre direitos humanos. Mas quando a bola rolou, tudo acabou girando em torno de um homem, Lionel Messi. A Argentina conquistou o título. E talvez a maior final da história das Copas. Argentina e França, que jogo! Messi e Mbappé, uma geração se despedindo, outra chegando. O Brasil foi eliminado pela Croácia nos pênaltis. Uma eliminação que deixou um gosto bem amargo, porque mais uma vez parecia possível que a gente fosse mais longe. Enquanto isso, o mundo ainda tentava se reorganizar após a pandemia. Talvez a maior transformação global desde a Segunda Guerra Mundial. Todos nós tínhamos mudado um pouco, alguns mais, outros menos. Mas ninguém saiu exatamente igual daquele período. Eu tinha 61 anos e percebia cada vez mais claramente a velocidade do tempo. 2026, o que realmente está acontecendo? Então chegamos aqui, mais uma Copa do Mundo, mais uma seleção brasileira, mais uma geração de jogadores, mais uma expectativa. Mas desta vez algo é diferente. Hoje eu consigo olhar para trás, para todas aquelas Copas, e perceber algo que jamais percebi enquanto elas estavam acontecendo. Em 70, meu pai estava vivo, minha mãe estava viva, eu era uma criança. Em 74, meu pai me buscava na escola para assistir Brasil e Zaire. Em 82, eu me reunia com amigos acreditando que Zico e Sócrates seriam campeões do mundo. Em 86, minha vida começava a decolar. Em 94, o Brasil voltava a sorrir. Em 2006, eu desenhava bandeiras com meu filho. E sem perceber, entre uma Copa e outra, a vida foi passando. Meus pais partiram. Meu filho cresceu. Eu envelheci. O mundo mudou. O Brasil mudou. O futebol também mudou. Mas existe uma coisa interessante. Quando comecei a preparar este episódio, achei que eu estava lembrando das Copas. Achei que eu estava lembrando de Pelé, Maradona, Messi, de Cruyff, do Romário, do Ronaldo, mas não era isso. O que eu estava lembrando era do tempo, porque as Copas acabaram se tornando em marcos da minha própria vida, como fotografias tiradas de 4 em 4 anos. Assim como do Brasil, assim como do mundo, fotografias que mostram não apenas quem ganhou ou quem perdeu, mas quem nós éramos naquele momento, onde estávamos,
quem estava ao nosso lado, como estava o Brasil, como estava o mundo. E talvez seja por isso que as Copas nos emocionem tanto. Não porque lembramos dos gols, óbvio quem gosta de futebol, mas porque lembramos das pessoas. Porque no final das contas, o que realmente importa não é quem levanta a taça, é quem estava sentado ao nosso lado enquanto assistíamos aquele momento. E talvez essa seja a maior lição que depois dos 50 anos as Copas do Mundo nos ensinam. A bola continua rolando, os jogadores mudam, as gerações passam, mas a vida acontece enquanto assistimos os jogos. Uma boa Copa do Mundo para nós. Vamos, Brasil!